Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Essa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículo 11, que é uma mensagem muito conhecida, onde fala sobre a parábola do filho pródigo. No versículo 11 diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. No versículo 18 diz assim: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como os teus trabalhadores. Esses versículos ao qual citei aqui, fala a mensagem sobre o filho pródigo, né? Aquele filho que estava ali na fazenda do teu pai, né? Trabalhando, porém ele se deslumbrou com as coisas do mundo, né? Com as coisas da cidade, e pediu ao pai ali a parte a que ele tinha direito. Porém, a herança ela só é dada ao filho quando o pai morre, né? E aquele pedido ali é como ele estivesse matando seu pai, né? Era um pedido ao qual o pai provavelmente devia ter sentido uma dor muito grande em seu coração. O filho estava, né, pedindo ali a sua herança para viver uma vida ali totalmente desregrada no mundo, vivenciando as coisas do mundo, a qual ele não tinha conhecimento das coisas que viria pela frente, né? O pai até deu alguns conselhos, porque o pai aqui, né, ele representa Deus, que dá o livre-arbítrio a todos nós, seres humanos. Deus ele não obriga você a fazer nada, Deus te dá o livre-arbítrio e permite, né, que você faça a sua escolha, ou viver ao mundo ou servir a Deus. Porém, Deus ele é tão misericordioso que, aqui como eu li no versículo 18, o filho pródigo vivenciou as coisas do mundo, gastou todo o seu dinheiro ali, né, todo desorganizado, né, e sentiu falta, né, sentiu saudade da casa do pai. E assim que ele sentiu saudade, sentiu fome, ele se entristeceu, porque ele percebeu que pecou contra os céus e contra o pai dele. E voltou para casa, mas não para pedir ali permissão como filho. Ele mesmo relatou que ele não se achava digno de ser chamado de filho, porque ele pecou contra o pai dele, contra os céus, e pediu que ele desse ali uma chance como seus trabalhadores, porque até os trabalhadores dele, do pai dele, estavam se alimentando melhor que ele. Porém, no versículo 22 diz assim: mas o pai disse ao seu servo: Traze depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. Assim é Deus, quando um filho perdido, uma ovelha perdida, volta para casa. Eu estou contando assim, lendo essa mensagem aqui, pela experiência que eu tive ontem, ao qual, uma certa vez, eu estive ali na rua, né, fui fazer um lanche, e um morador de rua me pediu para pagar um lanche, estava com fome, eu paguei, Deus me usou para falar com ele que Deus o amava, né, que ele tinha muito valor, e que Deus ainda tinha uma obra na vida dele. E aquele irmão começou a chorar, que foi um obreiro, né, da casa de Deus, e caiu, né, se afastou da presença, e estava vivendo aqui nesse mundo aqui de rua, né, de vícios. Porém, Deus estava mandando dizer para ele que Deus o amava. E aqui, como nessa mensagem disse,
qual o filho pródigo disse ali, ó, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Assim, essas pessoas que vivem aqui no mundo, vivem na rua, ele não se acha mais digno de nada, ele acha que não tem mais valor, né? Que ele não presta, que o destino dele é esse, é se drogar, viver na rua. Mas a mensagem é bem clara quando diz que o pai se alegrou, vestiu, lhe trouxe veste, trouxe roupa nova. E para a glória de Deus, eu não estou aqui para me enaltecer, ele aceitou ser levado para um centro de recuperação. Ontem eu, com os irmãos da Igreja Maranata aqui de Copacabana, o irmão Rogério, levamos ele para o centro de recuperação, ele está lá, está sendo cuidado, e eu creio em nome de Jesus que ele vai conseguir, né, se restabelecer, se restaurar, restaurar sua aliança com Deus e novamente ser um obreiro da casa do Senhor. Eu creio, estou orando por isso. Então essa mensagem aqui é deixar bem claro que para Deus todos têm o seu valor, né? Independente do que esteja fazendo, Deus ele está ali, né, ansioso, esperando que esse irmão que anda aí fazendo, né, as coisas erradas, entristecendo o Espírito Santo, Deus ele está ali de braços abertos, só esperando a pessoa tomar uma decisão igual o filho pródigo. Ele sentiu saudade da casa do pai, as dificuldades, né, e o inimigo faz de tudo para você não voltar, mas ele tomou uma decisão, tomou coragem, voltou para a casa do seu pai, mesmo depois de tudo que ele tenha feito ali com seu pai, de pedir tua herança, e o pai o aceitou de braços abertos, assim como Deus ele recebe de braços abertos aqueles que se arrependem, que sentem saudade da casa do pai e que tomam uma atitude ao filho pródigo, igual ao irmão, que o nome dele é Leandro, o irmão Leandro, está no centro de recuperação em Caxias, com um querido irmão Leilson e Leandro Marques, faz uma obra maravilhosa lá em Duque de Caxias. Eu creio que esse irmão vai se restabelecer, vai se restaurar. Estarei orando por isso, a igreja está orando por isso, e aqueles que ouviram aí, que acham que falava, isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem jeito, isso aí é um drogado, um viciado, pare para um pouquinho para analisar e examinar as escrituras, porque para Deus ele tem muito valor, e Deus ele não vê como o homem vê. Deus, o homem vê o que os olhos vê, mas Deus ele vê o coração. E eu tenho absoluta certeza que esse irmão estava lutando para sair dessa vida aí, cara. Só que é difícil, o inimigo é sujo, né? Quando a pessoa, não vou fazer mais isso, vem uma pessoa te dar ali, uma pessoa te dar um dinheiro alto, né? Para quê? Para a pessoa justamente pegar aquele dinheiro e ir lá comprar uma droga, ou comprar uma bebida. O inimigo, ele é sujo, ele é astuto, mas Deus, ele é poderoso, Deus, ele é maravilhoso, e eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida desse irmão aí. E se ele cair mais uma vez, mesmo se ele cair mais uma vez, eu creio que em nome de Jesus, Deus vai dar cobertura espiritual para ele. Mas se ele cair e me pedir novamente ajuda, se for da vontade de Deus, eu ajudo novamente, porque é assim que Deus quer que façamos, né? Não é que a pessoa está ali tentando sair e uma hora ali ela caia, né? Que o inimigo ele é astuto, e quando ele pediu uma ajuda novamente, você vai ver as costas, já ajudei, esse cara não vai ajudar mais não, é o ingrato. Não, porque a batalha ela é espiritual, a batalha ela é travada. Então tem coisas, né, como a Bíblia diz, que casca de diamante só sai com jejum e oração. Então que através desse testemunho aí, né, e dessa mensagem ao qual veio no meu coração hoje, que olhamos para as pessoas com mais amor, né, como a Bíblia diz, amar o próximo como a ti mesmo. Muitas pessoas elas estão ali mesmo porque elas querem, porque elas têm um espírito ali de malandragem. Mas tem pessoas que estão lutando para sair, não conseguem, porque o vício ele é terrível, né? As astutas do inimigo, ela é terrível. O inimigo ele faz de tudo para a pessoa que quer sair não sair, né? Então, gente, ore aí pelo irmão Leandro, você aí que está na igreja, né? Ore pelas pessoas que fazem essa obra aí, que é uma obra espinhosa, de ir para a rua, de orar pelas essas pessoas aí, que o mundo despreza, né? As pessoas desprezam, olham com nojo, olham com raiva, que essas pessoas elas têm uma história por trás,
como eu disse, muitos estão ali na malandragem mesmo, querem ficar ali e acabou, mas tem algumas que caíram por algum motivo, né, por alguma história e querem voltar para a casa de Deus, voltar para a casa do Pai, mas não tem força, porque o vício prende, né, a cilada do inimigo, as artimanhas do inimigo prende e não deixa ele se desvencilhar dessas coisas aí, desses vícios, né? Da facilidade que todo mundo vai ali, dá um lanche, dá um dinheiro. Então, que através dessa mensagem venhamos refletir e ter mais amor e compaixão ao próximo. Eu creio em nome de Jesus que esse irmão ele vai dar testemunho de tudo que Deus fez na vida dele. Eu creio em nome de Jesus que ele vai se restabelecer, voltar para sua família, se ter uma vida profissional novamente. Ele tinha um emprego bom, né? Ele me contou a história dele. E eu creio que em nome de Jesus, Jesus vai fazer a obra na vida dele. Vai fazer obra na vida dele. Eu vou estar orando, a igreja vai estar orando. E o Espírito Santo vai ali convencê-lo de todos os seus pecados para que ele possa se desvencilhar dessa amarra do inimigo aí. E eu profetizo desde já, em nome de Jesus, que toda a obra feita de macumbaria, de feitiçaria, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.